Bom, continuando, né, a examinar os últimos artigos da Lei 8.212, o artigo 86 foi revogado. O artigo 87 fala de uma obrigação importante para pessoas jurídicas de direito público e também as entidades da administração indireta. Então, o orçamento dessas pessoas jurídicas devem consignar dotações necessárias ao pagamento das contribuições da Seguridade, de modo a assegurar a sua regular liquidação dentro do exercício. Então, né, os orçamentos das pessoas jurídicas devem contar, quando da confecção desse orçamento, com dotações onde se registre o necessário para quitar o pagamento das contribuições previdenciárias. Ora, órgãos públicos, entidades da administração pública, têm segurados que são do regime geral. Por quê? Porque só não é do regime geral o servidor efetivo já protegido por regime próprio. Mas se é um órgão público que nem criou regime próprio, se é, né, um servidor comissionado, se é um servidor contratado por prazo determinado para atender excepcional interesse público, o órgão público vai ter que pagar os 20%, vai ter que pagar o SAT sobre a remuneração desse servidor. Então, para que o pagamento possa se materializar, ou seja, para ter o financeiro, tem que ter antes o orçamentário. Então, é preciso consignar as dotações necessárias para efetivar esse pagamento. Então, o regulamento diz a mesma coisa. Os orçamentos das entidades da administração pública, direta e indireta, devem consignar as dotações, né, necessárias ao pagamento das contribuições devidas à Seguridade para assegurar a sua regular liquidação dentro do exercício. O pagamento de contribuições devidas ao INSS terá prioridade absoluta nos cronogramas financeiros de desembolso dos órgãos da administração pública direta, das entidades de administração indireta e suas subsidiárias e demais entidades sob controle acionário direto ou indireto, né, de União, Estados, Distrito Federal ou municípios, bem como autarquias e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público. Então, foi a administração pública, seja a administração direta, indireta, seja entidade controlada pelo poder público, o pagamento das contribuições previdenciárias terá prioridade absoluta no cronograma financeiro de desembolso, tá? Vamos lá. A existência de débitos junto ao INSS não renegociados ou renegociados e não saldados nas condições estabelecidas em lei, para dizer o que é débito, importará na indisponibilidade dos recursos existentes ou que venham a ingressar nas contas dos órgãos ou entidades devedoras no âmbito do poder público, abertas em quaisquer instituições financeiras até o valor equivalente ao débito apurado na data da expedição da solicitação do INSS ao Banco Central do Brasil, incluindo o principal e os acréscimos legais, tá? Então, a existência de débito não renegociado ou renegociado e não saldado vai determinar a indisponibilidade de recursos, tá, a favor desses, né, órgãos e entidades e instituições financeiras até o limite do débito, contando o originário com acréscimos legais. O ministro da Fazenda e da Previdência expedirão instruções para aplicação do disposto nesse artigo. Bom, os prazos de prescrição de que goza a União aplicam-se à Seguridade Social, ressalvado o disposto no artigo 46. O artigo 89 nós já examinamos, é um artigo que trata de restituição e compensação. Então, nós já examinamos, né, 89, todos os seus parágrafos em aula anterior, tá? Vamos lá. O artigo 90, mais uma vez, trata do Conselho Nacional de Seguridade Social, que já foi extinto, tá?
Artigo 91 é importante porque é uma obrigação das empresas. Quando as empresas, mediante solicitação do INSS, elas são, chamadas a descontar, elas são, na verdade, notificadas para descontar do salário dos seus empregados benefícios que esses empregados receberam indevidamente da Previdência, essa empresa tem que obedecer, tá? Então, mediante requisição da Seguridade, a empresa, se houver requisição, a empresa é obrigada a descontar da remuneração paga a segurados a seu serviço, importância proveniente de dívida ou responsabilidade por eles contraída junto à Seguridade relativa a benefícios pagos indevidamente. Então, a empresa ela é notificada, ela é solicitada a descontar benefícios que os segurados que lhe prestam serviço receberam indevidamente e ela tem que fazer isso. Então, e ela vai fazer o que está previsto, o artigo 365 fala da mesma coisa, tá? Mediante requisição do INSS, a empresa é obrigada a descontar da remuneração paga a segurados a seu serviço, importância proveniente de dívida ou responsabilidade por eles contraída, junto à Seguridade Social, relativa a benefícios pagos indevidamente. Observando-se o artigo 154. O artigo 154 é o que diz o que se pode descontar de benefício. O INSS pode descontar da renda mensal do benefício, entre outras possibilidades, o pagamento de benefícios além do devido, observando o que consta dos parágrafos 2º a 5º desse artigo. Então, a restituição de importância indevidamente recebida por beneficiário da Previdência, se houver dolo, fraude ou má-fé, deve ser atualizada, tá? E feita de uma só vez ou mediante acordo de parcelamento, independentemente de outras penalidades legais. Caso o débito seja originário de erro da Previdência Social, o beneficiário que vem usufruindo do benefício regularmente concedido pode devolver o valor de forma parcelada, atualizado também, devendo cada parcela corresponder no máximo a 30% do valor do benefício em manutenção, tá? E ser descontado em número de meses necessário para quitar o débito. Se o débito for originário de erro da Previdência e o segurado não estiver usufruindo de benefício, o valor deverá ser devolvido, tá? No caso de empregado, observando-se o artigo 365, desconta-se do salário dele. Pede à empresa para descontar do salário. No caso dos demais beneficiários, dependendo do valor, se for superior a 5 vezes o valor do benefício suspenso, devolve no prazo de 60 dias. Se for inferior a 5 vezes o valor do benefício suspenso, no prazo de 30 dias. Se não devolver, vai ser inscrito na dívida ativa, tá? No caso de revisão de benefício que resultar valor superior ao que vinha sendo pago, em razão de erro da Previdência, o valor resultante da diferença entre o pago e o devido vai ser atualizado, tá? Do mesmo jeito se atualiza benefício. Bom, a multa por infração, é a multa prevista no artigo 92, essa multa ainda vinha em 100 mil cruzeiros a 10 milhões de cruzeiros. Então, a infração de qualquer dispositivo desta lei, para a qual não haja penalidade expressamente combinada, sujeito responsável conforme a gravidade da infração, a multa variável. Tá? O valor a gente tem na portaria interministerial número 15. Então, essa multa que está aí é essa multa aqui, ó, que hoje está entre R$ 1.700 e R$ 171 mil, que vocês estão vendo aqui embaixo. O artigo 93 foi revogado. Esse artigo 93 era onde se exigia depósito da multa para poder entrar com recurso, garantia de instância, isso não existe mais. E o parágrafo único do artigo 93 cogitava de redução ou relevação de multa. E aí a autoridade que relevava ou reduzia a multa tinha que recorrer de ofício à autoridade superior. Hoje não tem, reduzir ainda tem algumas possibilidades, tá? Que estão lá na 9.430, lá no, que regulamenta as multas aplicáveis no caso de tributos em gerais.
Essa relevação é que não existe mais, tá? Esse artigo foi revogado. O artigo 94 também foi revogado porque o INSS não é mais responsável pela arrecadação de contribuições destinadas a terceiros, tá? Essa arrecadação de contribuições destinadas a terceiros cabe hoje à Receita Federal do Brasil. Tanto as contribuições previdenciárias quanto aquelas destinadas a terceiros são competência, né? Arrecadar é competência da Receita Federal do Brasil. Vamos lá. O artigo 95 tratava de crimes contra a Previdência. Esse artigo foi revogado pela Lei 9983 do ano 2000 e os crimes hoje estão todos, aqueles elencados no artigo 95, estão no Código Penal e mais à frente nós teremos a oportunidade de examinar esses dispositivos do Código Penal, tá? Desse artigo 95 só restou um parágrafo. Parágrafo 2º, que ele trata de sanções contra a empresa que transgridem as normas da Lei 8.212. Tá? Essas empresas se sujeitam a suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras oficiais, revisão de incentivos fiscais de tratamento tributário especial, inabilitação para licitar e contratar com qualquer órgão ou entidade da administração pública, interdição para o exercício do comércio, desqualificação para impetrar concordata, cassação de autorização para funcionar no país. A gente não visualiza esses efeitos aqui, mas estão ainda no texto do artigo 95, parágrafo 2º da Lei 8.212, tá? O artigo 96 fala da obrigatoriedade de projeções atuariais contemplando os próximos 20 anos. Então, o Poder Executivo ele tem que enviar ao Congresso Nacional, todos os anos, acompanhando a proposta orçamentária da Seguridade Social, projeções atuariais relativas à Seguridade, abrangendo um horizonte temporal de, no mínimo, 20 anos, considerando hipóteses alternativas quanto a variáveis demográficas, econômicas e institucionais relevantes. Então, junto com a proposta orçamentária, vai essa projeção atuarial que contempla, no mínimo, os próximos 20 anos. O artigo 97 determina que autoriza, né? Autoriza o INSS a alienar ou permutar, por ato da autoridade competente, bens imóveis de sua propriedade, considerados desnecessários ou não vinculados às suas atividades operacionais. Nessa alienação tem que se observar a Lei 8666, tá? Que diz o seguinte, no artigo 18 da Lei 8666 diz que, na concorrência para a venda de bens imóveis, a fase de habilitação limitar-se-á à comprovação do recolhimento de quantia correspondente a 5% da avaliação. E os bens imóveis da administração pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observadas as seguintes regras: a avaliação dos bens, comprovação da necessidade ou utilidade da alienação e a adoção de procedimento licitatório sob a modalidade de concorrência ou leilão, ok? Tá? Voltando para a Lei 8.212, ela prevê, no artigo 98, que nas execuções fiscais da dívida ativa, o leilão judicial se faça, né, realizar-se-á por leiloeiro oficial. Só um instantinho, eu troquei a ordem aqui, tá? O artigo aqui é o 98, não, tá na ordem certa. Então, né, pode ser feito leilão dos bens, tá, que foram obtidos no processo de execução fiscal. E o INSS pode contratar leiloeiro oficial para promover a venda administrativa de bens adjudicados judicialmente ou que receberem dação de pagamento.
Bom, o artigo 100 foi revogado, 101 revogado, artigo 102. O artigo 102, ele nos diz que os valores expressos aí na Lei 8.212 em moeda corrente vão ser reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento de benefícios de prestação continuada da Previdência. Então, o mesmo percentual que reajusta benefícios vai reajustar também os outros valores. Valor de multa por auto de infração, valor de bem imóvel do permanente, que vai ser alienado e vai exigir certidão. Bom, agora, o disposto nesse artigo não se aplica às penalidades previstas no artigo 32A, que são aquelas relacionadas à GFIP. Tá? Então, essa multa de R$20, de R$200, de R$500, não varia pelos índices que reajustam benefícios, tá? O reajuste dos valores dos salários de contribuição em decorrência da alteração do salário mínimo são descontados por ocasião da aplicação do índice a que se refere o caput do artigo. Então, né, se houve alguma variação no salário de contribuição por conta do salário mínimo, tá? Na verdade, eu não vou poder aplicar essa variação e depois os índices de reajuste e benefício. Eu tenho que descontar o que foi aplicado para fazer acompanhar o salário mínimo. Bom, e esses são os últimos artigos da Lei 8.212, artigos 103, 104 e 105, tá? E nós teremos aqui a data, 24 de julho de 91, mas a lei foi publicada no dia 25 de julho de 91 e foi no governo do Fernando Collor, quando era ministro o Magri, tá? Que aconteceu a publicação da Lei Orgânica da Seguridade. Nós vamos encerrar aqui e na próxima aula nós vamos examinar a lei número 10.666 de 2003, que é uma lei muito importante, tá? Na sequência, nós vamos examinar a lei 9876, verificar exatamente o que ela trouxe de novidade, a gente está indo, né, de trás para frente aqui. E depois, em seguida, vamos examinar a emenda constitucional número 20 e também a 40, né, e 3, para poder, a emenda 43, a 41 de 2003, para poder verificar o que ela trouxe de mudanças no âmbito da Previdência e também das contribuições destinadas à Seguridade. Ficamos até aqui, até a nossa próxima aula, gente.